Estimados líderes, saudações. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Ambiente este em que os líderes conectam-se, partilham e juntos crescem. Este programa, em formato de podcast, inspira-se no modelo ou na metodologia, melhor dizendo, da abordagem por competências chá. C de conhecimento, H de habilidade e A de atitude, através do qual nós convidamos líderes moçambicanos que se destacam nas mais diversas esferas da atividade produtiva para, na primeira pessoa, poderem transmitir os seus ensinamentos de liderança, dando a conhecer que conhecimentos teóricos é que adquiriram, que conhecimento prático em forma de técnicas, ferramentas, habilidades é que obtiveram para complementar ao conhecimento teórico e que atitude em forma de ser, estar ou comportamento é que emprestam a sua marca comunicacional, que é o seu andar, o seu caráter, que reflete quer o conhecimento teórico, bem como o conhecimento prático. Constitui, por via disto, nossa ambição é contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade moçambicana de líderes que sejam conscientes, responsáveis e empáticos. Conscientes que possuem um conhecimento instrumental relevante para a liderança, mas também conscientes de que são líderes, responsáveis sobre a importância de serem praticantes de boas práticas para também influenciarem positivamente aos seus liderados, e líderes sejam empáticos, quer com as causas que defendam, também líderes sejam empáticos uns com os outros. A ferramenta principal que nós privilegiamos é a comunicação, porque entendemos que a comunicação está para a liderança tal qual a liderança está para a comunicação. Por via da comunicação verbal e não verbal, os líderes transmitem as suas ideias, pensamentos e identidade estratégica de uma forma simples, fluida, sistemática e compreensível, para que os seus liderados possam não só compreender, mas também possam apropriar-se da visão, de forma que quando o líder se tornar dispensável, este legado possa ser perpetuado por gerações. Temos como líder convidado para o dia de hoje Evandro Sigaval, ele que é especialista em comunicação, ativista social, poeta e declamador, cofundador da Associação Observatório da Juventude de Moçambique. Evandro Sigaval, bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, coach António Sende. Agradecer pela oportunidade que me é dada, principalmente para estar no chat coaching, para conversar um bocado a respeito da liderança. Julgo ser dos temas de grande relevância e que precisam de fato encontrar algum tipo de espaço e algum tipo também de atenção. Por consequência disso, gostava evidentemente de congratular e congratular a vasta equipa que trabalha consigo para a materialização deste projeto. Muito obrigado, Evandro. Conheço como um líder, já há uns anos que não nos víamos, não nos cruzávamos por essas praças, e constitui também para nós um grande privilégio hoje podermos ouvir sobre liderança, que vai transcender não somente aquilo que faz, mas também aquilo que é enquanto líder. Gostava de compreender deste preâmbulo, qual é a importância do líder ter que incorporar em si, no seu caráter, valores sobre liderança para que ele possa ter uma liderança efetiva. A liderança efetiva é que ele consiga formar outros líderes. Exato. É uma questão interessante, devo confessar, das muitas que ainda vai fazer, que acredito que são deveras interessantes. Mas eu parto do princípio que precisamos primeiro conhecer o conceito de liderança ou de líder, ok? Porque se nós quisermos de fato entender quais são os elementos que este líder ou esta pessoa deve apresentar, ok? Que vão fazer não só inferência no seu caráter, mas ao mesmo tempo na sua conduta, ok? Eu precisava trazer primeiro a definição deste termo líder, que é na verdade um artista, ok? O líder na verdade é uma pessoa que tem habilidades, capacidades, que tem em algum momento o dom de conseguir transmitir, guiar, conduzir uma determinada equipa ou os outros para um bem comum.
Ok, se eu tivesse que trazer aqui a definição simples, seria esta. Quer dizer, é uma pessoa que está responsável por conduzir um grupo, ok, para o alcance de um bem comum. E esta mesma pessoa, neste processo de ter que conduzir este grupo, precisa entender que não está só. Precisa entender que é um grupo de diferentes personalidades, diferentes caráteres, diferentes comportamentos, diferentes etnias, mas ele terá que usar da sua capacidade para conseguir acordar o que dorme dentro deste grupo que tem características diferentes. Quer dizer, há ali elementos que alguns têm que não sabem que têm, que o líder posteriormente vai ter que cutucar de modo a que esta equipa sua de fato compreenda que tem. Então o líder é isto. O líder é a pessoa que entenda que sozinho ele não consegue ir longe. Precisa se juntar aos outros, ok? Dotar de capacidades ou acordar as capacidades que já existem dos outros e seguirem para os mesmos objetivos, para as mesmas metas, para um bem comum. Este aqui é o líder. Agora, respondendo à questão que me coloca, eu penso sinceramente, a Coach Sandy, que nós não podemos dissociar, ok, as habilidades do líder com aquilo que ele é como pessoa. Por quê? Porque o líder é espelho. Então é muito sobre aquilo que ele vai demonstrar aos outros. É muito sobre aquilo que ele vai transmitir aos demais. Significa que não é possível você ser azeite e transmitir princípios de água. Haverá algum tipo de ruído. Ainda que você tente por um período, ok? Até pode ser que consiga, mas haverá aqui algum tipo, ok, de ruído. Por quê? Porque você está a fingir ser o que não é. O líder precisa ser espelho. Significa que as habilidades que ele tem como líder são as habilidades que existem no líder. Quer dizer, exatamente, não há como dissociar isto. Ok? Então, para mim é tipo, se estás como líder, se tu estás responsável de conduzir, vamos lá imaginar, um grupo de pessoas, ok? Não tem como você me dizer que é uma coisa e faz outra. Ok? Você está a passar os seus valores enquanto pessoa. Você está a transmitir os seus princípios enquanto pessoa. Tanto é que no final do dia tu vais entender que aquele grupo com que estás a lidar é um grupo que, olhando, tem as mesmas características que a do líder. Tu vais perceber que não há como dissociar muito, ok? Tanto é que depois percebes que esta aqui é fruto que sai da árvore Ivandro Segaval, por conta da inspiração que o Ivandro Segaval, como líder, é para este grupo. Então eu penso que é basicamente dentro desse contexto. Uau, muito enriquecedora e muito forte este arranque. Obrigado. Queria destacar em particular quando se referia que o líder é um artista, né? Dando aqui a ideia de que a liderança é uma arte. Exato. E também, em particular, apreciei esta parte aqui, última, que trouxe-nos sobre a importância do líder ser praticante de boas práticas e que este protótipo de liderança pode depois se observar nas pessoas que ele atrai para poderem fazer esta liderança. Falava muito da coletividade. Exato. Na sua primeira alocução. Gostávamos de compreender assim a um nível mais profundo, mais para baixo. Fez menção sobre a necessidade de o líder repassar ou transmitir, influenciar. Exato. Depois dizia que isso poderia se fazer através de habilitando ou capacitando as outras pessoas. E depois associado com a parte final quando dizia que o Ivandro Segaval, enquanto uma referência, este é que é o que comunica ou expressa. Então vamos olhar para Ivandro Segaval como uma marca. Gostávamos de perceber
quais são os valores e os princípios que a marca Evandro Segaval, enquanto um líder, comunica? Eu tinha certeza que ao juntar-me deste podcast eu teria praticamente muitas questões interessantes. E às vezes nós não nos preparamos para questões interessantes. Mas a marca Evandro Segaval carrega valores que eu em particular poderia afirmar categoricamente que se calhar as pessoas que têm a oportunidade de conviver com a marca ou que pudessem responder com afinco esta questão que propriamente eu. Porque a marca Evandro Segaval é uma marca que nasce em função da pessoa do Evandro Segaval. E o coach pode entender que, em algumas vezes, definirmos a nós mesmos seria praticamente carregar algum tipo de ego. Seria praticamente vir para cá e querer, evidentemente, dizer quem é o Evandro Segaval. Então eu prefiro que os outros digam. Mas um dos aspectos incontornáveis para um líder que se alia e se associa à marca Evandro Segaval é que esta pessoa, primeiro, precisa de compreender que a honestidade é um elemento, imprescindível na vida de qualquer líder. Nós não temos como ser líderes responsáveis em algum momento com missões e responsabilidades, passo a redundância, muito fortes, se nós não conseguirmos usar da honestidade. Honestidade seria então este processo em que nós não estamos envolvidos com aspectos de mentira, de engano, de ter que usar das influências que temos para conseguir tirar um pouco dos outros e estas questões todas. Portanto, eu acho que um dos aspectos-chave para conseguirmos de fato encontrar um líder na marca Evandro Segaval é a honestidade. A outra coisa que eu julgo ser imprescindível, e se calhar tivesse que convidar aqui como um dos primeiros elementos, é que é um valor que eu não abro mão por nada, que é o temor a Deus. A Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Salomão, que é o homem tido como o mais sábio da humanidade até agora, ele, quando vai escrever em Provérbios, ele vai dizer que você não tem como ser sábio se você não compreender que existe um Deus. E este Deus é o detentor de toda a sabedoria. Estamos a dizer que a única maneira de você conseguir alcançar este saber é temer a Deus. Então, para mim, é imprescindível a questão do temor a Deus. É um outro elemento que eu poderia. Eu sei que se calhar estamos a discutir aqui sobre questões, se calhar, técnicas. Não, mas está não muito bem enquadrado. Consigo dissociar muito a pessoa do Evandro Segaval, enquanto líder, e esta pessoa que teme a Deus, que é cristocêntrica e vive na base disso. Portanto, eu não consigo dissociar e vou, em algum momento, dentro da nossa conversa, sempre ter este choque, com a palavra, porque a palavra me guia. E a minha liderança é na base disto. Eu vi, quando a Vilma, a produtora, conversava comigo, partilhou algumas possíveis questões. Eu vi que uma das questões que, por exemplo, que me seriam feitas é qual é a escola. Então eu depois responderia que a minha escola é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Eu não posso dissociar a ideia da liderança da Bíblia Sagrada. Mas, voltando, eu estava a dizer que um outro elemento que eu acho que é imprescindível para um líder é a humildade. Porque não se pode ser líder se nós não conseguimos reconhecer que os outros podem ter mais capacidades que nós. O que nós precisamos entender como líderes é que, apesar de nós estarmos por de frente de uma equipa, nós precisamos entender que dentro da equipa há pessoas que podem saber mais sobre um determinado assunto que nós que somos líderes. E nós não olhamos esta pessoa como concorrente. Nós olhamos esta pessoa como parte, porque nós somos um corpo. E este corpo tem as suas ramificações, este corpo tem as suas divisões. E é muito normal tu veres, em alguns dias, as mãos
a exercerem mais atividades, por exemplo, que os olhos. É muito normal, em alguns dias, tu veres as pernas a fazerem mais trabalhos, por exemplo, que os ouvidos. Mas não significa que a visão seja menos importante que as mãos, porque naquele dia fizeram mais serviço que os outros. O que o líder precisa entender, na sua humildade, ok, é que dentro da nossa equipa há pessoas que podem saber responder melhor sobre um determinado assunto inerente a nós. E estas questões fazem da equipa uma equipa mais coesa e mais sólida. Por quê? Porque o líder aí reconhece que dentro da sua equipa tem alguém que vai saber falar mais a respeito daquela temática, a outra pessoa vai saber falar mais e tem que saber capitalizar e aproveitar da melhor forma possível o que ele tem. Então eu acho que um dos elementos que não pode faltar num líder é a humildade. A humildade, em algumas vezes, significa você entender isto. Olha, eu não sou maior do que os outros, nem sou melhor. Só tive o privilégio e a oportunidade de estar por de frente desta obra. Assim como Deus poderia ter escolhido alguma outra pessoa para estar, mas escolheu a si, para a honra e glória do nome dele. Então, você ali está simplesmente para coordenar e não, evidentemente, estar ali para mandar, para chefiar, para ser servido. Coordenar, exatamente. Está ali para servir. É basicamente isto. Exato. Muito obrigado, muito interessante. Obrigado. Gostava de compreender como é que... Primeiro, qual é o seu propósito de vida enquanto líder? E depois, como é que incorpora o seu propósito de vida na sua teoria de mudança? Eu acho que eu encontrei o meu propósito de vida muito cedo. Eu cresci por debaixo de um contexto de muita violência. E quando eu falo de violência, não estou simplesmente a circunscrever-me na minha casa. Estou a falar de um contexto em que a violência estava na comunidade em que eu, na verdade, habitava com os meus pais. Naquela comunidade, quando a criança roubasse, era queimada as mãos. Em sinal, de que as outras crianças vissem e tivessem medo, no sentido de, olhar, roubar é errado. Cresci por debaixo de uma realidade em que os homens espancavam quase que diariamente ou de forma cotidiana as suas parceiras, esposas por quem juraram fielmente amar, mas espancavam. Então eu perguntava ali, na altura pouco sabia sobre os conceitos de Deus, mas eu me perguntava, qual é a minha responsabilidade diante destas todas questões que naquela altura para mim já eram negativas? Para mim bater o outro não é um ato que nós tenhamos que aplaudir. Para mim insultar, usar de palavras injuriosas, blasfemar contra o outro, não é uma atitude correta. Desde os tempos remotos eu já imaginava que não fosse. E eu cresci por debaixo desta realidade. Geralmente, Coach Sandy, os filhos eles têm tendência, de se espelhar nos pais. E este espelho pode ser tanto nas atitudes, tanto no comportamento, tanto nestas todas as questões, os filhos têm tendências. Então eu, olhando para aqueles senhores na qualidade de mais velhos, estava a concorrer para me tornar num possível agressor das mulheres ou de quem quer que fosse, se naturalmente eu não decidisse e não olhasse para o meu propósito. Eu estou simplesmente a trazer este contexto para explaná-lo um bocado mais com relação ao propósito de vida. E dentro desta questão, eu então descubro na comunicação uma arma, para conseguir lutar contra as adversidades que eu vivia dentro da minha casa, primeiro, e depois as adversidades que os outros amigos meus, na altura da mesma idade, viviam dentro da comunidade, com os seus pais, com os seus avós, com os seus tios e etc. O que é que eu posso fazer, se não então recorrer a esta mesma comunicação para fazer uma coisa chamada denúncia? Foi a partir daí então que me junto
a rádio comunitária de Alto Moloco, na altura eu estava baseado num distrito lá do Alto Zambeze, chama-se Alto Moloco, na província da Zambésia, de onde naturalmente eu sou de origem. E a partir deste momento então, o que foi o Ivandro Sigaval foi descobrir que a partir da comunicação é possível nós encontrarmos uma arma passível de pelejar a favor daqueles que não têm voz, a favor daqueles que são marginalizados, a favor daqueles que estão em situação de vulnerabilidade. E eu então comecei a fazer denúncias, ok? A partir desta ferramenta, inventei um jornal manuscrito em que eu mesmo, com letras garrafais, na minha comunidade, escrevia. Tanto é que se tu pedes-me para escrever algo, até hoje eu escrevo com letras de imprensa. Uau. Por quê? Porque o jornal que eu fazia era mesmo em letras garrafais para que as pessoas vissem que, olha, na noite de ontem, o pai daquele jovem bateu a mãe e não ficassem impunes a esta questão. Portanto, foram há longos tempos em que eu fui colando aquele jornal manuscrito na vitrine da rádio comunitária de Alto Moloco. Foram longos anos em que eu fui falando na rádio sobre violência, fui reportando sobre os casos de violência que vivia dentro da minha comunidade. E a partir daí eu senti que era este o meu propósito de vida. Era falar. Eu não tenho medo de falar. Eu tenho medo de outras coisas, mas falar não. Era falar a favor daqueles que não podiam. Era dar voz àqueles que há muito lhes era negada a voz. Aqueles que não podiam gritar. Eu precisava gritar por eles. E a partir daí, então, tornei-me um ativista social, formei-me propositadamente em jornalismo para permitir que a continuação, ok, desta fala a favor daqueles que não podiam, naturalmente se fizesse sentir, e a partir daí fui seguindo nestes moldes. A minha poesia, por exemplo, a fazer a apresentação desta breve biografia de Ivandro Sigaval, fez menção de poeta e declamador. Tu vais perceber que dentro da minha poesia, se me permite, há ali mais dos outros que meu. Há ali um Ivandro que em algum momento encontras a falar na primeira pessoa como se fosse mulher, numa situação em que é preciso a mulher ser ouvida. Então eu encarno este personagem e falo em nome desta mulher. Então eu sinto que está aqui o meu propósito. No dia em que eu não mais puder emprestar a minha voz aos demais, então pode ser que a partir deste dia eu já tenha encontrado, ok, a minha tristeza de vida. Pode ser que a partir deste dia eu já tenha encontrado a minha morte. Porque morrer é exatamente ser impossibilidade de fazer aquilo que nós gostamos e sentimos que é o nosso propósito. E este aqui é o propósito de vida de Ivandro Sigaval. A outra questão era como é que incorpora o propósito de vida na sua teoria do Mas acho que respondi, acabei respondendo, porque eu inventei este jornal, eu tornei-me apresentador de programas infantis e fiz parte do Parlamento Infantil muito cedo por conta deste propósito de vida. Porque o que é um Parlamento Infantil? É um fórum de criança para criança, ok? Que faz advocacia. A advocacia é falar pelos outros. Faz advocacia, ok? A favor do respeito pelos direitos das crianças. Quer dizer, não são crianças daqui da cidade. Nós estamos a falar daquelas crianças que estão lá, nas zonas recônditas, e não conseguem ter voz. Então nós emprestamos a nossa pouca voz a estas crianças. Então tornei-me presidente do Parlamento Infantil em Alto Moloco, na época, e mesmo depois comecei a apresentar um programa ao vivo, chama-se O Hakalala Wanamane, que é, na verdade, uma língua, chama-se Elomwe, ok? Que significa alegria da criança. E a partir daí a minha voz foi se ampliando, até ter me tornado apresentador de um programa infantil, chama-se Roda Viva, ok? Num dos órgãos de comunicação. Apresentei Roda Viva durante muito tempo, para depois ter apresentado outros programas e ter me tornado, então, neste Ivandro Sigaval. É contínuo. O Ivandro Sigaval que tu conhecias, por exemplo, há 5 anos, é o mesmo. O que mudou é que ele agora tem barbas e está um bocado mais sabido nas coisas e tal, mas é o mesmo. O propósito continua e eu espero poder continuar até o dia, então, em que nós não pudermos encontrar a pessoa de Ivandro Sigaval fisicamente, mas estes ensinamentos fiquem para as outras gerações e quem sabe a partir de lá consigam aproveitar para fazer réplica aos demais.
Excelente. Gostei da forma profunda como conseguiu explicar quais são as vantagens comparativas de ser um zambesiano natural de Alto Moloco e que aspectos naturais lhe emprestaram a sua personalidade, a base da sua vivência, experiência a partir de casa da comunidade, para poderem forjar este ser, este líder, o protótipo de líder Evandro Sigafala. Esteve a falar-nos que, em antecipação a uma possível questão sobre escola de liderança, esteve aqui a dizer que a sua escola de treino de liderança é a Bíblia Sagrada. Então, gostava de perceber, no contexto da Bíblia Sagrada, das Escrituras Sagradas, qual é o líder que o inspira? Não podia ser diferente. Jesus Cristo. Porque ele tem um modelo muito simples de liderar. Na verdade, hoje, nós é que tornamos complexa a forma de liderança de Cristo. Nós, enquanto homens. Nós, enquanto pessoas cheias de ego. Queremos colocar complexidade naquilo que a Bíblia já deixou claro que é simples. O Evangelho é simples. Não é fácil, mas é simples. São dois elementos diferentes. Uma coisa é simplicidade, outra coisa é facilidade. Não, houve mortes. Quando há morte e depois ressurreição, significa que não foi fácil. Mas é simples, porque ele diz: se tão somente creres, você é salvo. Quer dizer, não há outro caminho aqui. Jesus Cristo é claro na sua abordagem. Diz que, em João, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. 12 diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, qual é a ciência? Coaching. Onde é que está a ciência aqui? Porque não há ciência. Recordo-me perfeitamente que está Paulo e Silas numa cadeia. Porque estão presos. E a Bíblia diz que eles começam a cantar naquela noite, naquela madrugada, e as cadeias, as portas das cadeias abriram-se. E aquele homem assustado, porque possivelmente fosse morrer no dia seguinte, ele intenta tirar a sua própria vida, quando Paulo e Silas gritam: não faça isso, nós estamos aqui. Nós não saímos, estamos aqui. Mas o que acontece depois disto? Ele diz: mas como é que eu faço para seguir este vosso Deus? E Paulo e Silas não foram técnicos, mecânicos, cientistas. Se tão somente creres no Senhor Jesus. Não é crer em qualquer coisa. Infelizmente, nós estamos a ter uma geração que crê em qualquer palhaçada. Permita-me usar esta terminologia aqui dentro deste fórum. Nós estamos, infelizmente, a aceitar que Moçambique seja uma infestação ou um país infestado por palhaçadas. E nós cremos nestas palhaçadas. Não é isto. Se tão somente creres no Senhor Jesus Cristo, serás salvo. Quem? Sou eu sozinho? Não. Tu e a sua casa. Quem é que pode ser melhor líder que Cristo? Eu não encontro. Eu sei que existem homens que foram capacitados, foram instruídos, foram moldados, e dou graças a Deus por isso, mas o exemplo de liderança está naquele que não tornou as coisas complexas, aquele que foi capaz de simplificar o difícil. Ele trouxe aqui e simplificou. E hoje só é possível nós afirmarmos categoricamente que estamos aqui a ser exemplo porque ele nos permitiu. Então acho que se eu fosse ter autoridade e autorização para responder esta questão, eu diria uma vez mais que o meu predileto, devo te dizer, líder, ok? Tu vais encontrar muitos, tem Mahatma Gandhi, tem vamos lá, Malcolm X, tem vários líderes aí, mas o meu modelo de liderança está em Cristo. O meu modelo de liderança está em Cristo, pela simplicidade. Eu gostava de ser simples na minha comunicação, e é uma coisa que tem muito a ver com o jornalismo. O jornalismo só é passível de ser efetivo se alcançar a simplicidade. Se quando você fala, a minha avó, que não está na cidade, conseguir te entender.
o jornalismo é isto. O jornalismo diz assim, que a comunicação tem que ser a mais breve, ok? E tem que ser a mais fácil de se captar. Não é bonito quando um jornalista fala palavras. Não. Tem que ser simples. A sua comunicação só é efetiva quando você tem certeza de que houve algum tipo de captação e ao mesmo tempo uma resposta, ok? Porque só é comunicação quando eu falo, ok? Recebes a mensagem, descodificas. Não é só receber e reagir, não. Descodificas aquilo que eu te disse e depois reages em função daquilo que eu tentei me comunicar. Então, eu acho que é por aí. E quem tem este modelo até agora, eu vi, ficou 3 anos, ok? A cumprir com a sua missão. Não insultou, não feriu, mas porque o simples é bonito. O bonito atrai. E a atração gera invejosos. E os invejosos, por sua vez, vão te perseguir. Querem que você morra, querem que você desapareça. Mas se for perguntar aos invejosos o que é que realmente eu terei feito, não vão conseguir te apresentar com precisão elementos. Você não fez nada, você só existe. E o seu existir já incomoda estas pessoas. Ok? Por esse mesmo motivo que a oração tem que ser sem cessar, porque estes existem. Espero ter respondido. Hein? Excelente, muito obrigado. Olhando para a questão da sustentabilidade, disse-nos aqui que a sua liderança começou a evidenciar-se desde muito cedo. Primeiro, como esta coragem que teve de emprestar a sua voz para que os oprimidos pudessem ser ouvidos, quando começou a carregar a bandeira de combater um soldado das injustiças sociais, por assim dizer. Depois, e foi continuando, mas só foi ajustando a sua forma de advocar, né, com o andar do tempo, mas sobreviveu, e para além de sobreviver, cresceu, expandiu, implantou. Então, daqui surge a seguinte questão: quais são os desafios que o empreendedor, sobretudo na área do ativismo social, ou qual é a estratégia que pode empregar para poder assegurar a sobrevivência a longo prazo da sua visão? Bom, eu acho que primeiro ia gostar de falar de algumas vantagens, porque existem algumas vantagens. Ok? Há pessoas que têm um forte interesse na abordagem que trazemos. E estas pessoas confiam-nos. E a partir desta confiança nós conseguimos encontrar alguma fonte de renda para conseguir cobrir algumas despesas que vamos tendo com o decorrer dos dias. Portanto, isto é bom, porque pelo menos conseguimos cumprir com um princípio que comerá o homem do fruto do suor do seu rosto. Quer dizer, não estamos aqui a ferir ninguém, estamos a trabalhar. E a nossa forma de trabalhar é através da perspectiva daquilo que nós amamos. Então faz-me recordar de um grande sábio chamado Confúcio, que diz: procure trabalhar naquilo que você gosta. Assim você não terá que trabalhar nunca. Significa que eu, em particular, sou feliz. Eu sou feliz porque trabalho naquilo que eu amo. Eu amo a ideia de estar na comunidade e ter este contato com as pessoas. Gosto muito da ideia de ver uma criança olhar para ti e a dizer: sabes, eu tenho um sonho de ser ou chegar onde aquele mano chegou. E não é errado. Paulo disse: sede os meus imitadores como eu sou de Cristo. Ok? E é esta a base. Então, para mim, este aspecto é um aspecto de saudar. E ao mesmo tempo, a questão da liderança significa que você está, na verdade, a apacentar ovelhas. E estas ovelhas vão fazendo réplica daquilo que você é. É daí onde terá nascido o conceito de Cristo. Pequenos cristãos, ou pequenos cristos. Ok? O conceito de cristão nasce exatamente de pequenos cristos, ou seguidores de Cristo. Quer dizer, são pessoas que tinham características similares a Cristo. Ok? E foram apelidados de cristãos. Então é exatamente isto que acontece. Quer dizer que quando você é um exemplo dentro da comunidade em que está a atuar,
quando você é um exemplo dentro do contexto em que você está a trabalhar, está claro que você faz discípulos. E estes discípulos, ainda que não sejam 5, 1, 2, vão dar continuidade ao seu legado. Ainda que você não mais exista, eles vão se recordar de que existe um jovem. Era pequeno, nem era alto, era baixinho. Mas este jovem conseguiu nos inspirar e hoje nós temos uma forma de pensar por conta da forma de pensar dele. Então eu acho que esta é uma vantagem. E os desafios também são largos. Okay? Os desafios são largos por quê? Porque o trabalho que nós fazemos é chamado de voluntariado. Significa que não há nenhum vínculo aqui possível, contratual, okay, que me obrigue, por exemplo, a te pagar enquanto voluntário. Voluntário é alguém que faz por amor à causa. É uma pessoa que se oferta a fazer por amor à camisola. Mas este voluntário, por sua vez, tem suas necessidades. Este voluntário não está numa ilha. Ele vive numa sociedade, e esta sociedade que está cada vez mais consumista, o consumidor. Então, significa que em algum momento ele não vai ter que escapar. Porque tem que se alimentar. E às vezes não tem como se alimentar. Por quê? Porque não está a ser contratado. Porque, infelizmente, em Moçambique nós não temos um vasto espaço em que, por exemplo, você pode se apresentar como voluntário numa organização e a partir daí tu começares a ter alguns subsídios. É difícil. E num país como este, em que infelizmente vais ter que me permitir a questão, por exemplo, da sustentabilidade para os jovens está cada vez mais difícil. Então, até para estas posições de voluntário, eu vou ter que pagar para me chamarem. Isso não é emprego, por exemplo. Né? Então, significa que aquilo que há muito tempo as pessoas eram convidadas para fazer, hoje, okay, eles pagam como ser um voluntário, por exemplo, numa organização. Okay? Pessoas, por exemplo, que eu quero ser voluntário, mas se você quer ser voluntário, tens que tirar umas moedas. As organizações não compactuam, mas as organizações funcionam com pessoas e cada pessoa tem seu comportamento, tem sua atitude e estas questões todas. Este é um dos grandes desafios enquanto ativista para fazer com que de fato viva. Mas a outra coisa também é que às vezes acabam te interpretando mal. O ativista social não tem nenhum tipo de vínculo ou não devia ter, ok, com a questão do partidarismo. O ativista social tem um grande compromisso com as pessoas, com a comunidade, com a causa. E a ideia é salvaguardar que estas pessoas tenham direitos fundamentais. Okay? Direitos fundamentais seriam o quê? Seriam direitos básicos, como é o caso da educação, da saúde, okay? da alimentação, dos cuidados. São questões básicas que o ativista social precisa permitir que a comunidade tenha ou estejam salvaguardadas. Mas, infelizmente, porque este mesmo ativista social está a fazer advocacia pelas minorias, nem sempre as pessoas estão interessadas também nas minorias. Então, acabam te confundindo com um jovem que se juntou a cores partidárias, acabam naturalmente te apelidando de herói, o que não constitui verdade, porque não há aqui nenhum tipo ou um ato de heroísmo que eu tenha visto, senão alguém que está simplesmente a falar por aqueles. Mas, na verdade, nós gostamos de silêncio. Então, convida-me aqui a usar uma teoria. Chama-se espiral do silêncio. E a espiral do silêncio é uma teoria que faz inferência sobre os efeitos dos órgãos ou meios de comunicação de massa na opinião pública. E diz que, na verdade, as pessoas acabam falando dentro de espaços como esses, não aquilo que queriam falar. Acabam falando aquilo que vai agradar os outros, por medo de segregação, por medo de serem afastados. O ativista corre o risco de ser afastado, de ser colocado num lugar chamado lista negra, em que já não tem os seus direitos a serem naturalmente exercidos. Por quê? Porque ele falou a favor daquelas que são as minorias. E ninguém, ou a maior parte das pessoas não querem que você, fale das minorias. Porque às vezes temos que fingir cegueira.
fingir que não está a acontecer. Mas está, então como é que nós tal fazemos? silêncio. Exato, é aquele silêncio que na verdade nós vamos ter que fingir para agradar, ok? Uma certa classe e não propriamente falar aquilo que gostávamos de falar. Porque falar aquilo que você gostava de falar significa você estar a ser frontal, e ser frontal em algum momento vai te trazer consequências. Então você acaba se, ok? Reprimindo, você acaba de alguma forma afastando, se retirando e fala aquilo que a maior parte vai aplaudir, mas pode ser que não constitua a verdade. Exato. Excelente. Muitíssimo obrigado. Porque o tempo é limitado. Gostávamos, se permitir, fazer 2 questões numa única. Saber qual é o livro, para além das escrituras sagradas, que mais lhe impactou. E como é que se prepara o Evandro Sigavalo enquanto líder, antes de se fazer ao trabalho, antes de se juntar às outras pessoas. Sendo que o líder não tem fronteira, nem tem espaço de trabalho, né? Estando em contato com as pessoas, estando apartado, está sempre a exercer essa liderança por causa desta química, esta causa que é o seu propósito, que é a grande inspiração que lhe move, né? Mas ainda assim, antes de se juntar aos outros, como é que se prepara de uma forma consciente, talvez sistemática, do seu ponto de vista físico, mental, espiritual e emocional? Muito obrigado. Com relação ao livro, tirando as escrituras sagradas, que volto a dizer que é o meu predileto dos livros, que já tive a oportunidade da compilação de livros, porque são muitos livros, Arte de Guerra, de Sun Tzu. As pessoas leem aquela obra numa perspectiva muito belicista, mas não pode ser interpretada assim. Há técnicas, há estratégias para um bom líder naquela obra, principalmente em saber que quando nós estamos a ferver, quando estamos nervosos, é o tempo em que nós precisamos ficar mais calmos. Exatamente quando estamos nervosos, sob risco de falar o que nós não gostávamos de falar. Um líder, seja em qualquer segmentação em que ele esteja, precisa entender que quando se está nervoso, quando se está agastado com uma situação, precisamos agarrar a calma e encontrar um momento favorável para atacar. Atacar seria a conversa. E o Sun Tzu deixa muito claro, ok? Naquela obra. Nós precisamos primeiro pensar que existem estratégias. O ataque não pode ser um ataque só esporádico ou aleatório. Você precisa se preparar. Ok? E preparar significa, em algum momento, entender qual é a época, qual é o momento. Porque existem momentos em que você não pode falar, ainda que você queira. Não é o momento certo. Eclesiastes 3:1 diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Tempo de plantar, tempo de colher o que foi plantado. Tempo de nascer e tempo de morrer. E ele vai dizendo. Portanto, significa que nós não podemos olhar todo momento como tempo de fazer tudo. Precisamos ser líderes organizados. E o líder organizado é aquele que encontra momento para cada atividade que vai exercer. Por exemplo, este programa é muito interessante. É um programa que poderia passar todos os dias, mas passa os sábados. Não é isso? Por que passa os sábados? Passa os sábados porque nós entendemos nos estudos de viabilidade, na análise fofa que foi feita, que olha, os sábados tem um dia interessante porque nós conseguimos encontrar mais público, porque as pessoas provavelmente estejam em casa e a partir daí vão se dar espaço de ver-nos um bocado mais e tal. Se for sexta-feira, as pessoas estão a sair do trabalho, estão agitadas, é chapa, não há de ver. Então nós precisamos de encontrar um dia que seja interessante para que as pessoas nos vejam. Fez um estudo, não é aleatório. O líder é exatamente esta pessoa que encontra momentos, ocasiões para saber interagir e lidar com os outros. Respondendo, a obra naturalmente é o Sun Tzu. Agora, com relação a como é o processo de preparação, primeiro é espiritual. A minha preparação primeiro é espiritual.
eu coloco Deus no centro de absolutamente tudo. Até porque é lá onde Ele deve estar. E guio-me através das palavras de Moisés, quando diz: Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça mover nem um só dedo deste lugar. Nós não vamos sair daqui se o Senhor não tomar dianteira. E eu sou exatamente apologista deste conceito. Para mim, Coach Sandy, não tem como eu mexer sequer um dedo se Deus não tomar frente. Se eu não me certificar de que Deus admite e permite que isto aconteça. Então, para mim, o meu primeiro preparo é a questão espiritual e colocar Deus na frente de absolutamente tudo. E depois tem o físico. O físico é muito também em função de olhar para o contexto. O líder, por exemplo, está a lidar com uma equipa, ok? E cada um deles tem a sua forma de ver e estas questões todas, mas às vezes nós precisamos nos preparar também fisicamente. Então eu faço alguns exercícios, pese embora seja mais apologista de exercícios de casa, mesmo mais caseiros. Eu gosto muito porque eu cresci com a minha mãe e eu sou de um grupo de 4 irmãs. Né? Então aprendi a fazer atividades de casa muito cedo. Eu sou apologista dos direitos da mulher, dos direitos da rapariga, com um bocado mais de afinco por conta disto. E eu amo fazer atividades de casa, ok? Não tenho problemas em acordar, pegar numa vassoura, limpar, fazer a minha cama. E eu acho que os exercícios físicos partem daí, porque não adianta eu pôr no Sandy a minha roupa do ginásio, ir para o ginásio e tal, sei lá, que se em casa eu não consigo, evidentemente, organizar o básico. Pegar uma panela, entender que, olha, hoje minha irmã está doente, posso ser eu mesmo responsável por cozinhar e fazer uma coisa bonita. Hoje, graças a Deus, nós temos a possibilidade de pesquisar na internet. Então não tem por que não seres um bom cozinheiro. Vai à internet. Como fazer um frango com batatas? Vai aparecer. Tem ali receitas, o que vais comprar e depois o modo de preparação, tudo está ali. Então, eu acho que o maior exercício, em vez de nós querermos mostrar os bíceps, os tríceps e estas questões todas, Dr. Sandy, no ginásio, para impressionar as meninas, né? O maior exercício é nós começarmos da nossa casa. E acordou, fez uma limpeza, arrumou seu quarto, saiu, fez um café sozinho, tomou, né? O chá está, devo dizer, interessante. Obrigado. E isto é mais importante, porque no final do dia o físico trabalha-se assim, ok? Ajudando o próximo. E posteriormente tem algumas abordagens técnicas, sim, que eu, enquanto líder, preciso ter. Quando vou ao campo ou em qualquer outro fórum, eu faço um estudo de viabilidade. Eu primeiro vejo com quem eu estou a lidar, okay? Que é praticamente estudar o seu público-alvo, saber com quem tu vais lidar, qual é praticamente a faixa etária das pessoas com quem você vai lidar. Isto vai permitir também saber escolher as suas dinâmicas, ok? Porque há dinâmicas que não se enquadram a um determinado perfil de pessoas. Se tu vais, por exemplo, onde estão os ilustres, tem que saber qual é o tipo de brincadeira que você faz, porque pode ser mal interpretado. Então, isto é uma questão de preparação. Eu faço trabalhos de mestre de cerimônias também. Então isto me ajuda muito, que eu faço um estudo de quais são as pessoas, qual é praticamente o perfil das pessoas que vão estar neste evento. E a partir daí eu tenho uma série de ferramentas com as quais vou trabalhar para conseguir engajar o público, ok? Que naturalmente vai estar naquele dia a fazer atividade comigo. Então, estas são algumas estratégias, que é praticamente olhar para o público-alvo, mas ao mesmo tempo também preparar-se. Eu não sou muito apologista de improvisos, ok? Chegar e querer improvisar, às vezes não sai bem. Nem todos nós temos as mesmas capacidades de improviso, ok? Tem pessoas que são boas em improvisar, têm uma boa capacidade aqui, naturalmente, de guardar coisas e vão tirando, mas nem todos somos assim. Tem que preparar, tem que saber qual é a temática que vai se abordar, pesquisar um bocado sobre esta temática, ler, ver quais são as pessoas, porque o que você está a falar, tem outras pessoas que já defenderam, ok? Trazer estes precursores, ok? Entender quem é que veio lhes contradizer, por que lhes contradiz, estas questões todas são importantes. E o líder precisa ter, evidentemente, estes elementos que vão lhe diferenciar de outros líderes, de outras formas de liderança. Doutor, e coach, se eu tivesse que apresentar, seriam várias, mas eu prefiro me circunscrever a estas que eu julgo que são importantes para nós termos bons resultados. Excelente.
Queremos agradecer Obrigado. o tempo que estivemos cá a beber, a receber estes ensinamentos sobre liderança, construídos na base da sua própria experiência de vida, daqui resultou a sua retórica de liderança, que muito nos edificou. Desejamos assim bom ânimo e que o Criador não criado continue a conceder esta força fora do comum, para que com muita esperança e positividade possa augurar alcançar todos os sonhos e visões que Ele tem concedido pela sua graça. Bem, muito obrigado. Eu também gostava de agradecer pela oportunidade, uma vez mais, e pelo convite que me fora feito para participar deste muito importante fórum. Para mim, uma oportunidade sem igual, em que os jovens podem, evidentemente, compreender um bocado mais a respeito deste conceito de liderança e, a partir daqui, conseguir aplicar em suas vidas. Portanto, espero que possa merecer de oportunidades iguais nas próximas ocasiões, e desejar também muita energia a toda a equipe que esteve aqui a trabalhar. Para mim foi um prazer enorme, o chá está definitivamente espetacular e Deus abençoe e esteja por de frente absolutamente tudo sempre. Amém. Obrigado. Estas lições encontram depositadas em nossos arquivos digitais, designadamente nossa página de Facebook, Antônio Sende-Oficial, nosso canal de YouTube, Antônio Sende-LDA, nosso aplicativo para plataformas Android, Elo App e nosso webpage www.academiaservo.com. Espero que gostem. Um abraço de luz e até breve.